Só que você ter bons atores não significa você ter um elenco bom de dublagem. Até porque tem muitos atores que não conseguem dublar. Tem. Seja atores ótimos, Sim, consagrados. Tem atores que são maravilhosos no palco, mas não conseguem desempenhar na dublagem. E vice-versa. E vice-versa. E porque eu fiz o Far Cry, eles me escalaram no God of War para fazer o Baldur, o Estranho. É um cara que o pessoal adora uma frase que ele diz, que é: eu não sinto nada. Olá, humano, bem-vindo a mais um Nisológico. Eu vou pedir, como sempre, para você fazer agora, mas tem que ser agora que eu sei que você vai esquecer, tá? Dá o seu like, se inscreva, se torne membro, comente aqui durante o nosso papo para a gente saber o que você está achando, isso é muito importante. E você, hater amigo, você sabe que você é sempre bem-vindo aqui, nosso espaço é democrático, mas seja elegante, né, cara? Pega leve aí, né? Eu gosto de vocês. Eu gosto de vocês, haters, tá bom? Vocês me divertem com seus comentários bizarros, ok? Então vamos lá. Hoje aqui no Nisológico, a fera que tá aqui comigo é Silvio Giraldi. Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui. Que prazer estar aqui, cara. Cara, pra mim foi uma surpresa grande esse convite. Eu lembro muito ainda da sua entrevista no jogo, quando eu vi você, cara, imitando o Matos Matias. Só um detalhe, a gente está se conhecendo aqui agora. Faz parte da magia do Nisológico. Estamos nos conhecendo pessoalmente aqui. É uma bela surpresa mesmo, cara. Eu nunca imaginei que um dia a gente ia estar aqui conversando. Olha aí, cara. Enfim, mas você tá falando da entrevista do jogo que eu dei? Do jogo, cara, eu rachei o bico naquela entrevista. Tanto é que às vezes eu comento, eu dou aula de dublagem também. Então, às vezes, eu comento essa história que eu ouvi de você lá no jogo. E acho que você deve ter ouvido também, não sei. Mas assim, eu não conhecia o Matos Matias. Mas, o dublador do Fred Flintstone. Exatamente. Essas histórias, elas percorrem, né, as gerações da dublagem, né, cara? E o Marcos, ele era uma figura lendária da dublagem, né? Tem essas figuras, né? Não, mas você imita ele direitinho, cara. Puta, é fantástico. O Marcos, ele tinha aquela coisa, era um jeito de falar. E é melhor que o original. Não sei se você já viu os Flintstones no original. Sim. Tem uma voz meio assim, né? Ele fala, Barney e tal, uma coisa meio... Cara, é um fenômeno, porque aqui a gente já teve... A gente teve o Jonathan Harris, que quando veio ao Brasil, ele fez questão de cumprimentar o Borges de Barros, que fazia o Dr. Smith. O Jonathan fazia o Dr. Smith. Exato, né? O Dr. Smith Perdidos no Espaço. Ele dizia que o Borges de Barros conseguiu atingir uma excelência que ele não havia conseguido atingir no personagem do Dr. Smith. O trabalho do Borges melhorava o trabalho dele. Ele declarou isso. Sim. E tinha foto dos dois. Sua lata de sardinha, né? Cara, mas... Outra voz muito... Vai na minha infância, cara. Exatamente, cara. Nossa, puta, mas Borges era... E hoje a gente tem até hoje uma herança, né? Quando a fala... Dá uma borgeada, né? Dá uma borgeada, né, cara? É uma coisa que o Borges fazia, né? Às vezes você falava assim, Borges, tem que colocar uma palavra a mais aí, tá ficando curta a frase, né? Pra preencher o movimento labial. Ele não acrescentava a palavra, ele acrescentava a borgeada. Que ele, ele fazia um som, uma onomatopeia que de repente dava certo e virou o verbo. Era como o Mário Monjardim no Rio, que era fazer o salsicha do Scooby-Doo. Sim, por sinal, o meu mestre, o primeiro cara que acreditou em mim na dublagem, era a mesma coisa. Ele era considerado a Dercy Gonçalves da dublagem. Cara. Ele fazia uma vez, aí voltava, errava, voltava, ele nunca fazia igual. Toda vez que ele repetia, ele inventava uma coisa diferente. Então, você sabe que aqui também, ó, a Isaura Gomes, a gente falando desses caras vai lembrando, né, cara? A Isaura Gomes, cara, ela era assim, o jeito de trabalhar dela. Ela lia o texto e depois ela fazia olhando para a câmera, para o monitor, para a tela. E aí, você olhando, você falava assim, puta, vai dar tudo errado. Ih, perdeu a pausa, ih, trocou do lugar a frase. Aí, quando você assistia, tava tudo certinho, cara. Ela encaixou tudo, ela não falou nada do que tava ali, mas deu tudo certo. E a cena passava o recado. Ela apertou a tecla random, embaralhou tudo, quando você via, tava perfeito. Cara, né? Assustador. Você olha assim, é assustador. É outra escola, né, cara? É uma outra época onde os caras que inventaram, né? São os pioneiros, né? São os caras que... mas vamos imaginar assim o início da dublagem. Galera do rádio falou, olha, tem um negócio novo aí que tá acontecendo, que os filmes aí americanos estão chegando, né, os filmes e séries, a gente tem que traduzir. Né, um índice de analfabetismo enorme,
que tinha muito maior do que hoje na época. Sim. Então a gente vai fazer uma coisa chamada dublagem, que nós vamos chamar atores para fazer as vozes dos personagens. Imagina o que não foi aquilo. Cara, né? Acho que foi revolucionário, eu diria. Mas assim, e surgiu um novo nicho, né, pro trabalho de ator. Sim. Que até naquela época, como era uma coisa começando, né, essas histórias são passadas dos antigos pra gente, né? Como era uma coisa que estava muito começando assim, não se pagava muito bem. Como era uma coisa feita, tinha que estar todo mundo presente, tudo em volta do mesmo microfone, porque era uma dificuldade de gravação de pistas, não havia múltiplas pistas como a gente tem não hoje. Tinha também o esquema de hoje de você, mesmo quando gravava todo mundo junto, existia um esquema onde o cara entrava, fazia toda a parte dele ali e saía. Não, o cara ele ficava à disposição, se o personagem dele entrasse no início e no final, ele tinha que ficar o dia inteiro ali, porque o filme era dublado na ordem. É isso aí. Né? É isso aí. Não existia um esquema de escala. Tinha situações assim, por exemplo, o protagonista do filme, o cara, vamos supor, que sofria de... O cara era... Hoje tem que mudar, né? Alcoólico, alcoólatra, enfim. O cara bebia demais. E no dia seguinte ele não conseguia ir. Eu não conseguia levantar para ir. Todo o elenco ia na casa do cara, enquanto um fazia o café, o outro dava banho nele, o outro pegava a roupa, o outro... Ia todo o elenco para trazer o cara pro estúdio. O cara chegava no estúdio carregado, mas ele se aprumava na frente do microfone e conseguia fazer o trabalho dele. Eu não vou ficar citando nomes. Não precisa. Mas a história em si eu já imagino quem seja. Inclusive tem uma história muito famosa dessa figura, que ele tava dublando. Eu já contei isso aqui, mas quem está nos vendo aqui, né? Ele estava fazendo um filme do Henry Fonda, que é um ator excepcional, pai da Jane Fonda, né? E do Peter Fonda. Sim. E ele gravou tudo, e depois ele saía ali da IC, ali na rua Tibério, onde hoje é a BKS, e ia pro bar encher a cara. Né? Isso já era de praxe. Mas... Deixa eu só concluir aqui, você vai fazer. E aí chegou umas 2 ou 3 horas depois que tinha acabado, ficou faltando uma falinha e ele tinha que entregar, o pessoal tinha que entregar o filme naquela tarde, não tinha como. Correram lá, falaram, vem aqui, volta que você tem que gravar uma falinha. Ele tinha que falar presidente dos Estados Unidos. Então ficou o filme inteiro impecável e uma fala no meio, presidente dos Estados Unidos. e uma coisa ruim de falar, né? Não, ruim, cara. Presidente dos Estados Unidos é enjoado de falar, cara, né? Nossa, mas os caras tinham que fazer a arte lá naquela época, né? Não dava pra você pegar a fala e colocar ela, grudar em qualquer lugar assim. Você tinha que usar, era um estilete, né? Era feito na moviola, né? Emendava com durex, cara. Era na moviola que fazia. Meu, né? Era uma época... E assim, o artista, de uma forma geral, ele tem uma certa melancolia, né? Porque a alma do artista, ela tem aquele karma de você... O karma do artista é a vontade de sempre querer mostrar mais do que aquilo que ele consegue. Então, por mais que o artista consiga mostrar alguma coisa, ele sempre tem alguma coisa que ele não conseguiu. Ele é sempre um insatisfeito, ele tá né? sempre insatisfeito, exato. Então, eu acho que isso faz com que os artistas, por excelência, por a essência do artista, né, de uma certa forma, naveguem um pouco na melancolia, sabe assim? E acho que é na melancolia também que você acaba criando, né? Que você acaba surgindo aquelas poesias maravilhosas, aquelas músicas que a gente conhece, enfim. O artista, ele é um sofrido, né, cara? Ele é muita coisa que a gente cria, que seja na área da arte que for, na pintura, na música, né? E nos primórdios da dublagem ainda mais, né, cara? Porque justamente por ser uma experiência, uma coisa que estava começando, os caras ofereciam um cachê que às vezes não dava nem para pagar o almoço. Então, tipo assim, você entrava, ficava à disposição do estúdio o dia todo, recebia apenas as cenas que você gravasse, e às vezes não eram muitas, e tanto é que isso gerou depois, mais tarde, um movimento do pessoal da dublagem pelo pagamento da hora corrida, né? Não só pela produção, mas pelo tempo disponível. Foi quando entrou o pagamento por hora, né? Exatamente. A famosa greve dos anos 70 Isso, e pouco, aí né? E o pessoal
fazia lista negra, tipo, quem quiser ganhar por hora não vai trabalhar aqui. Não, tinha, isso aí teve. Então, teve. Hoje, se a dublagem tem hoje um lugar mais, eu diria, um pouco mais justo para quem trabalha, a gente deve muito a esses caras lá atrás. Com certeza. Que passaram fome, necessidade, para ter hoje o respeito que a gente conquistou, né? Mas, naquela época, muitos atores não queriam que soubessem que eles estavam fazendo dublagem. Porque, assim, as grandes companhias de teatro empregavam os bons atores, a televisão e o radioteatro, né? A radionovela. Então, o pessoal que não estivesse ainda... A radionovela era uma coisa forte, tinha um público forte na época. Então, tipo, se você não tivesse num rádio, se você não tivesse na TV, se você não tivesse numa companhia de teatro, você era fracassado. Então, a dublagem era uma coisa menor. A dublagem era menor. Então, tipo, os atores não queriam que soubessem que ele estava na dublagem. Então, eu nunca vi, por exemplo, uma entrevista do Denis Carvalho citando a história dele na IC. Sim. Ele foi uma das principais vozes da IC. Ele fazia o Johnny Quest, ele fazia o Race Bannon, né? Então, cara, fantástico. Minha infância. Nossa, total, cara. Quantos anos você tem? Ai, mais de 50. Eu tenho também, cara. Eu tenho 60, velho. Então, cara, mas... E quando eu comecei na dublagem, tinha muitos. Eu comecei em 83. Então eu peguei essa galera toda, os pioneiros todos. Aqui de São Paulo tava lá no Rio Garcia Neto, pai do Júnior. Tava a Mauri Costa, o Valdir Oliveira, Marcos Miranda. O Valdir eu conheci. Essa turma, então, era a galera que realmente inventou, né? Existia uma melancolia, era uma coisa meio soturna. A dublagem tinha uma carga, sabe? E os estúdios escuros, porque era 16 milímetros, né? Então eram aqueles estúdios escuros. É verdade. E você sentia a frustração muitas vezes, você sentia, sabe? O ator, ele quer aplauso, velho. Isso aí não tem como, não. Né? O que move a gente para a arte, né, cara? Existe uma certa vaidade sempre, né? O artista, nós somos egocêntricos. Sim, tem a função de questionar, né? Acho que a essência do artista é questionar sempre, né? Questionar a vida, questionar as escolhas, questionar a política, questionar as religiões, questionar tudo, né? Mas existe um pouco essa vaidade também, porque ela faz parte um pouco da energia que move também, né, o artista. E acho que isso influenciou bastante a escolha das pessoas que vieram lá atrás. E a gente vê que tem muita gente importante que passou pela dublagem, né? Algumas pessoas citam. Eu, por questão assim de 1 ou 2 anos, no máximo, eu deixei de conhecer o Líbero Miguel, que foi um dos caras mais importantes da história da dublagem e da televisão brasileira, porque ele foi um dos pioneiros, junto com o Walter Clark, o Boni que hoje se aposentou, né? Mas com certeza ele deve lembrar do Líbero Miguel. O Tony Ramos cita Líbero Miguel ainda nas entrevistas, cita a passagem dele pela dublagem também, assim como Lima Duarte, Laura Cardoso. Lima também não gostava muito. Ele era um cara que ele disse que dublagem foi um momento negro da carreira dele, né? Ele deve ter lá os seus motivos. Mas é uma época difícil, né, cara? Uma época difícil, exatamente. Laura Cardoso, Francisco Milani, né? Eu tô falando gente famosa da dublagem. Até a própria Natália Timber, que também era da época da Cine Castro, no Rio, né? Que teve um pouco aqui em São Paulo também, o fora da Cine Castro era no Rio. Que tinha uma galera assim, né? Pesada, e que depois foram migrando pro teatro, TV e tal, né? Sim, sim. E teve a galera que ficou ali. Porque a dublagem, de uma certa forma, ela acomoda um pouco, né? E durante muito tempo, até por causa dessa questão, você vê que demorou muito pra gente ter os créditos, né? O nosso nome nos créditos dos filmes dublados, né, cara? Sim. Isso aconteceu depois do ano 2000. Isso foi 2000 e pouco. 2000 e pouco. 2006 foi foi quando houve uma ameaça aí de um primeiro processo movido pela associação na época lá, que a gente tinha organizado pelos direitos conexos, né? No Brasil existe a lei, mas não se cumpre, né? Então, tipo, nós artistas aqui, agora, infelizmente, com esse advento da inteligência artificial também, a gente está sendo muito ameaçado nessa questão dos direitos conexos, porque eles estão usando o nosso trabalho para alimentar IA, e
Porque as pessoas falam assim, nós não vamos usar a sua voz, mas não é a sua voz, né? Eles usam a nossa prosódia, a nossa interpretação, isso também alimenta a IA, só que eles não dizem de quem eles usaram, eles não dizem... E não tem nem muito como controlar, né, cara? Pensa então, um pouco. É muito difícil, né? É muito difícil. Uma coisa que eu venho falando aqui, sempre quando tem algum colega de dublagem aqui, não tem como não tocar nesse assunto, né? E tem pessoas que são mais fatalistas. Eu sou, por exemplo, não sei se é um estado de negação que eu entro. Eu prefiro achar que vai atrapalhar, como qualquer coisa da tecnologia, né? Sim. Tecnologia, eu sempre uso o Uber, né? Como exemplo, que o Uber não acabou com os táxis, mas atrapalhou. Então os táxis têm agora que se reinventar, aplicativo, não, veja táxi bem, em ponto, né? Uma coisa é você querer frear a tecnologia, isso não vai acontecer. Isso é impossível. Mas a gente, e acho que a gente tem que aderir, a tecnologia é uma coisa para nos ajudar. Agora, até então, a gente tinha muitas profissões, óbvio, que houve um tempo que o cara sustentava a família acendendo poste de rua, iluminação pública. Né? Depois da luz elétrica, os caras tiveram que migrar para outras profissões. Carroça, veio o carro. Claro. Mas hoje em dia você está tendo a extinção aí dos cobradores de ônibus, por exemplo. Você vai ter, estão testando já táxi sem motorista na Finlândia, mas de repente lá é um lugar tão frio que os caras não tem ninguém que queira trabalhar lá, de repente faz sentido. Agora, você acabava migrando, que nem aqui. Nós tivemos 35 mil trabalhadores na Auto Latina na década de 70, caiu para 3.500, 10% do que havia de mão de obra. Por quê? Por causa da robotização. Por causa da robotização. Então, esses caras provavelmente migraram ainda, porque o Brasil estava crescendo, estava se expandindo. Então, você sempre tem, quando você tem industrialização, você tem sempre para onde migrar. Mas a gente está chegando num tempo em que a evolução, a tecnologia está tão rápida que você está hoje, com a inteligência artificial, você está tendo a morte de diversos empregos, a ameaça de diversos empregos. Tudo. Aí que tá. Então, eu acho que chegou o momento em que não se trata do cara falar assim, você que é preguiçoso, acomodado, não quer mudar de profissão. Para que profissão você acha que eu vou poder mudar? Se quase todas elas estão ameaçadas. Então, a gente começa a ter que pensar numa outra chave. A gente precisa começar a pensar que tipo de escolha a gente quer fazer como seres humanos. Porque é óbvio que eu quero economizar na minha produção. Só que eu vou vender ela para quem? Quem vai consumir a minha produção? Exatamente. Se eu estou matando a cadeia trabalhista. Você entendeu? Perfeitamente. Então, eu acho que as pessoas não estão pensando. As pessoas não estão pensando no que isso pode significar na questão da economia. Exemplo, assim, eu tenho uma fábrica de ferramentas de médico, coisa de médico, né? Então eu vou usar a inteligência artificial para poder fazer mais e mais barato. Mas eles estão dizendo que a profissão de médico vai ser afetada com a inteligência artificial. Que agora você vai ter um negócio que você faz assim, que diagnostica e já te dá ou faz a operação, né? Então... Instrumento médico vai acabar. Então... Não, tem coisas que são fantásticas. Por exemplo, eu acho que assim, a medicina ela é tão carente ainda de profissionais, né? Que você acaba tendo situações assim, um médico de um país diferente operar via eletrônica em outro país. Outro país. Ele opera remotamente, através de robôs, né? Então, de repente, isso é fantástico. É uma coisa, um troço fantástico. Mas existe uma questão ética nesse caminho que as pessoas não estão ponderando. Por exemplo, eu não tenho dúvidas de que a ciência hoje, por exemplo, consiga clonar seres humanos. Né? Mas se isso está sendo feito, são nos porões, escondido, porque... não dá para divulgar eticamente, ainda, né? Eles proíbem. Não dá eticamente, foi proibido clonar seres humanos. Né? Então... Mas que dá para clonar, dá. Dá. Entende? Agora... A gente não sabe, a gente não tem ideia das coisas que são feitas aí nos porões. Né? Então, eu acredito que mesmo a gente tentando frear um pouco a tecnologia, no sentido de tirar trabalho de seres humanos, ou de substituir seres humanos,
né? Isso vai acontecer. Mas eu tendo a acreditar que, assim como, por exemplo, na indústria dos vinhos, por exemplo, você tem o barateamento aí, você tem os vinhos de qualidade menor, eles não tiram a venda dos vinhos de qualidade maior, por exemplo, entendeu? Tem para tudo, ainda né? vai Tem para todas gente, as faixas. Assim como as pessoas hoje preferem tomar um café com um adoçante melhor, um açúcar melhor, assim como as pessoas preferem comer comida sem glúten, ou comer, sabe, são preocupadas. Eu acho que elas podem preferir uma dublagem feita por seres humanos e não por inteligência artificial. O que eu sempre falo é que o que pode nos garantir muito foi uma coisa muito boa na dublagem, como a gente estava falando aqui no início, era uma coisa obscura, uma coisa menor, que os atores muitas vezes não queriam nem divulgar que eles estavam fazendo. A dublagem, depois do movimento nerd, geek, com a internet, veio pro mainstream, né, cara? Sim, a dublagem, eu tenho fãs, eu sou parado na rua diariamente por causa das branquelas, de Cobra Kai, de Caverna do Dragão, essas coisas todas. Coisa que há, sei lá, 20 anos atrás não tinha. Então eu acho que os fãs podem nos ajudar muito. Isso tem uma força muito grande. Acho que esse respeito veio também com a questão dos créditos. Hoje eles sabem o nosso nome, sabem onde a gente está. E na internet é fácil divulgar, achar a gente. Cara, isso é fantástico. A tecnologia, nesse caso, ela é fantástica. Ela positiva. Tá nos ajudando. Inclusive no nosso trabalho, em termos de finalização. Sim, hoje em dia, cara, eu sempre cito esse exemplo, né? Da exigência nossa de qualidade hoje. Cara, principalmente a gente que trabalha com isso, você começa a ver os filmes mais antigos, as dublagens que ela vê, você vê cada absurdo de erro de sync, de pausa, de mixagem, de coisa que era feito muito artesanal. Total. Então, você pega... Quando estreou O Homem de 6 milhões de dólares, o Cyborg, na década de 70... Steve Austin. Cara, a molecada sumia da rua. Ia todo mundo assistir. Sim. Porque era uma tecnologia fantástica. Planeta dos Macacos, efeitos especiais maravilhosos. Hoje você assiste... É muito tosco. É muito tosco, demais, cara. Você já viu o Speed Racer hoje? Speed Racer era um desenho que, cara, você vê hoje e fala, eu gostava disso, cara, mas é ruim demais, cara. É verdade. A gente fazia desenho, fazia massinha, fazia... Nossa, cara. Todo mundo queria ser o Speed Racer naquela época. E a tecnologia finalmente chegou na dublagem. Eu comecei, era 16mm, né? Gravar todo mundo junto e tal. Hoje, cara, o diretor, ele foca ali, tá só você ali. Cara, né? O cara tinha que ver 6 bocas ao mesmo tempo, né? Eu comecei fazendo estágio na Alamo, no estúdio da Nair Silva. A Nair ela foi casada com o Líbero Miguel. A Nair faz parte também da história da televisão também. Ela é uma das pioneiras da turma da Lolita, né, da Hebe. Nair Belo. Né? Então a Nair era dessa turma aí. Era amiga delas, inclusive. E o Líbero, cara, literalmente, ela falava, o Líbero me castigava na época. O Líbero soube que ele era... não era uma pessoa agradável, né? Não, ele queria emoção, ele queria verdade, ele queria... né? E acho que assim, hoje, eu até entendo, né? Você tem... eu queria muito ter conhecido o Bruno Neto, cara. Que ele eu conheci o Bruno Neto, Agente 86. Agente 86. Conheci o Bruno Neto, Pelo que eu ouço falar, ele era meio que aquele Agente 86 ele era na muito vida real, cara. Muito figura. É assim, tipo, ele não alterava a voz, mas tipo assim... 99, ele só tinha aquela voz, né? Diz que ele dirigindo dublagem, né? Vinha anel 29, tomada 1. Aí o cara errava. Ele, anel 29, tomada 2. Anel 29, tomada 3. É hoje que a gente não sai daqui. Ele fazia esses comentários, assim, um mau humor, assim, cara, que não era um mau humor que você tinha raiva, era um mau humor que você achava engraçado. Porque chegava... ultrapassava. Ele era sarcástico, né, cara? Com um tempo, assim, perfeito, né, cara? Aí, mais tarde, eu vi uma redublagem do Agente 86, tipo... alguém tentando forçar a piada e não ficou a mesma coisa. Tristeza. Na redublagem, cara, é uma tristeza. Poucas funcionam, né? Não, algumas até melhoram, né? Mas pega no nosso nostalgia, né, cara? Sim. Você quer ver como você via quando você era moleque.
Eu até... é engraçado, né? Mas quando eu vejo... A gente tem alguns personagens em comuns que eu dublei, você dublou também. Tipo o Sean William Scott, Marlon Wayans. Sim. A gente... mas eu, como público, eu gosto de ver as vozes sendo mantidas naqueles caras. Lógico. Né? E é o que deveria ser, né? Eu tive a oportunidade de dublar atores fantásticos, assim, que apareceu na minha frente, e eu procurei fazer sempre o melhor sempre o melhor que eu posso, eu procuro fazer. Mas que coisas que às vezes um colega não está podendo fazer, ou não pôde, ou então ele está num outro boneco naquele filme e ele não pode fazer. Como a gente chama boneco, como a gente chama o ator que a gente dubla, que né? a gente dubla frequentemente. Né? Hoje eu posso dizer, por exemplo, que o meu boneco, o Norman Reedus seria um boneco meu, ou sei lá, acho que mais esse agora. Mas mesmo assim, cara, é uma coisa que eu sempre falo, você é a voz. Eu falei, cara, não existe voz oficial. Não. Porque o que acontece? O mercado ele é muito amplo e tudo feito com muita pressa. Sim. Então eu já deixei, por exemplo, tinha acabado de fazer o Curtindo a Vida Doidado, e aí a Miriam Fischer me liga e fala, cara, eu tô com um filme aqui do Matthew Broderick que eu quero que você faça. Por causa de um dia eu não consegui fazer. Putz. E não adiaram, porque não tem que entregar, cara. Um dia, mano. Teve que entregar e botou outro, então não tem essa, entendeu? Nossa, tem coisa que dói, né, Dói, cara. Dói. Tem coisa que dói. Cara, o Marlon Wayans, o último filme que eu fiz foi As Branquelas, foi em 2000 e pouco, né? Eu fiz uma série dele que tava... Que era meio que um reality, né? Meio... aquele... Não, era um... sitcom, tipo sitcom. Aquela série de comédia. Aquele gueto, né? Americano que eles têm lá. Mas foram 2 temporadas, o lance do Marlon. Ficou em cartaz no Netflix e depois foi exibido no SBT, sábado de manhã. Também as versões que tem do Todo Mundo em Pânico, que tá... No Netflix também tá com a minha voz. Eu dublei ele em alguns filmes também. Mas aqui em São Paulo o Wendel fez, algumas outras pessoas. Não, o último que eu fiz teste, para aquele que o Wendel fez, que ele faz 6 ou 7 personagens. Isso. E eu perdi. Então as pessoas falei pra você ver. Eu nem sabia que tinha tido teste. Um ator que seria o meu boneco, vamos dizer assim, eu fiz teste e perdi. E justo esse que ele veio para fazer o lançamento, né? Você viu? Exatamente, pô. Cara, a chance que eu tinha de conhecer o cara... Porra, acho que você foi o que mais dublou ele, eu acho. Não, cara, eu fiz 3 filmes dele. 3? Fiz 3 filmes dele. Fiz um que ele toma uma droga experimental, que é sem sentido, que ele vai de cobaia desses caras que pagam, o cara tá duro e pagam uma grana pro cara testar uma droga nova. E o cara pira, ele fica... E fiz um sério que é Hacking para um Sonho, que é um filme de drogado. Filme sério, pesadão. Cara, as coisas mais difíceis que eu já fiz na dublagem era sempre o cara drogado. Nossa, uma vez eu fiz um cara que ele cheirava cocaína, e aí ele falava ao mesmo tempo, e aí ele ficava fungando no meio. E você tem que... E a dublagem, cara, é assim, a gente adora preencher os detalhes, né, cara? Então, tipo, se o cara fungou, a gente vai dando volta no texto até chegar naquele... É muito ninja. A gente quer fazer junto, a gente quer dublagem é muito ninja, é um trabalho, cara. Por isso que a gente fala assim, a gente estava comentando aqui antes, né? Na famosa panela na dublagem, né? Cara, panela tem em qualquer lugar. Qualquer gestão que entra, você vai querer trazer o seu pessoal, né? Mudou a gestão de uma empresa, vai mudar a equipe, cara. O cara vai querer trazer a galera da confiança dele. E como paga por hora... e é feito com muita pressa, você não tem essa... Vamos aqui discutir a cena. Como deveria ser até em alguns projetos, né? Sim. Você chega e faz. Você chega e vê na hora. Mas como é que você pega a emoção? Você tá vendo ali, você vai e pega, velho. Então até te terem a confiança de você... Então, o diretor ter a confiança de te chamar, vai levar um tempo, cara. Exatamente. Vai levar um tempo. E isso, cara, é assim, uma coisa que eu sempre digo. Eu dou aulas de dublagem de vez em quando também. Eu acho que é importante aquilo que a gente recebeu, a gente passar também, sabe? Eu acredito muito nessa coisa que acho que o universo, ele funciona muito à base de trocas, sabe? Então, acho que aquilo que você quer alcançar, se você ajudar as pessoas a alcançarem também, você fica mais perto de atingir aquele objetivo também, sabe? Então, por isso que a gente está sempre tentando melhorar, sempre estudando, sempre, sabe? E hoje eu fico... às vezes eu fico meio incomodado com algumas pessoas que chegam na dublagem
torcendo o nariz para a questão da interpretação, né? Eu já cheguei a ouvir de aluno assim, tipo, não, eu não vou estudar arte dramática, eu não quero quero subir no palco, não quero fazer televisão, não, o cara, só quero dublar mesmo. Ele quer fazer para tirar o DRT. Tipo, como se fosse uma burocracia, e não é, cara. Isso é uma coisa que eu sempre falo, cara, pensa o seguinte, olha só, você vai fazer o teatro para tirar o DRT, ok, é uma forma que você vai ter, mas você vai ter que passar pelo teatro de qualquer jeito, que ou você vai tirar o DRT fazendo um curso profissionalizante, como tem aqui em São Paulo Macunaíma, como tem no Rio a Cal, né? Ou você vai ter que fazer peças amadoras para você poder ter um material para levar para o sindicato, para poder provar que você já tem uma carreira amadora no teatro e poder o sindicato te dar o que é preciso, né? Exatamente. Mas, cara, não pensa assim. Pensa que você vai ter que fazer teatro para você ser bom ator. Exatamente. Porque você, cara, você vai dublar atores muito bons. Cara, eu sempre digo assim, a dublagem, para mim, ela é um tripé. São 3 coisas fundamentais, né? Eu sempre falo, o tripé é aquele banquinho que você tira um pé dele e ele cai. Então, tem que ter os 3, que é a interpretação, o sincronismo e a dicção. Porque as pessoas precisam entender o que você fala. A interpretação é fundamental para dar sentido naquilo que você fala. É o que pode detonar o filme, né? E o sincronismo é o que define a dublagem. Se você fizer tudo isso fora de sincro, não adianta nada. Exatamente. Tem que parecer que é o cara que está falando. Ele tem que estar sincronizado. Exatamente. Né? Então, às vezes, a gente aprende... Você dentro dessa profissão, eu acho que esse é um bichinho que morde a gente acaba se apaixonando por esse trabalho e a gente fica ciumento com ele. Então, tipo, quando você pega alguém que entra no estúdio querendo ir embora, o cara nem ensaia direito, já quer gravar, o cara nem, sabe, não presta atenção naquilo que faz. Tem a turma que eu sou totalmente contra, cara, que grava sem ver. Grava sem ver. Fala, velho, olha só, a gente já trabalha numa coisa industrial, cara. A gente, porra... a gente deveria poder ver o filme antes, você decupar o texto antes, já, em casa já fazer um copy desk e tal. A gente está entrando aqui e gravando, cara, vê uma e grava, ok, mas vê uma vez que seja, né? Sim. Eu já, às vezes, tem certas produções, por exemplo, novelas e séries, às vezes o cara está habituado com o personagem, conhece o ritmo daquele personagem, e nas falinhas menores, umas coisas curtinhas, às vezes até é possível você ganhar um certo tempo numa produção que precisa ser ágil, né? E até isso também é uma coisa que as pessoas... Hoje, por exemplo, você vai... Alguns cursos falam assim para os alunos, ensaia quantas vezes você quiser, até você se sentir à vontade. Tudo bem, no ambiente de curso, você fazer isso. Na vida real, na prática não vai acontecer. Se você precisar ensaiar mais de 3 vezes para fazer cada cena, mano, você tá fora. Não vai dar. Fora, porque tem que ter agilidade. Então, às vezes, tem algumas cartinhas na manga que a gente usa para ganhar um certo tempo, uma agilidade na produção das coisas que a gente faz. Mas eu digo para as pessoas que assim, a velocidade também é qualidade. Quando você vende um produto, você quer que ele seja bom, tenha qualidade e seja entregue no menor prazo possível. Então, prazo faz parte da qualidade. Agora, quando você prejudica as outras qualidades por causa do prazo, aí você está detonando o seu próprio trabalho, né? Então, é por isso que eu sempre procuro fazer o melhor que eu posso, mesmo naquelas produções que exigem um pouco mais de pressa, sabe? Então, eu tenho dificuldade, às vezes, para acelerar uma direção de dublagem, por exemplo, sabe, de você fazer certas coisas sem verificar se ficou bom. Então, eu vejo hoje meus colegas fazendo isso algumas vezes e me dá um arrepio na alma, sabe, cara? A gravação remota, a gente faz gravação remota hoje, tem um delay, que é praxe. Sim. Você grava, como uma pessoa está distante de você, ela grava. Quando você está dirigindo, chega com uma sílaba... Você tem que puxar no mínimo ali uns 8 frames, você tem que puxar. Aí você tem que ver, cara. Aí você tem que ver se deu certo, porque a velocidade oscila na internet, né? E às vezes, como a gente hoje tem a vantagem de ver o som, né? Olha a tecnologia. Antigamente a gente não via o Agora som. Você tem a onda, Agora né? você tem a onda. Então você pode comparar o Wave, né? O problema disso é que a gente cai naquele lugar de você não ter certeza se o movimento labial está compatível com a Wave, porque muitas vezes você vai na Wave e você quebra a cara, né? Tem produções, por exemplo, que se você for tentar igualar na Wave, você tá ferrado, porque fica tudo fora, entendeu? Sim. Não, tem que ver ali. Tem que ver.
ali como é. Então, né? Por exemplo, aí eu fico... as pessoas que não sabem disso, né? Tiram conclusões, né? E na vida, eu acho assim... eu li um livro outro dia do Deepak Chopra, Dom Miguel Ruiz. O livro chama 4 Compromissos, né? Os 4 compromissos. E 2 dos compromissos que ele diz para você ter uma vida um pouco melhor ele fala assim, não leve nada para o lado pessoal e não tire conclusões. A gente é cheio de tirar conclusão, né, cara? A gente vê uma precipitadas, situação... né? Precipitadas. Então, por exemplo, eu vi... essa coisa de falar que a gente faz uma panelinha, isso é uma conclusão, isso é tirar a conclusão. O famoso se você souber como funciona... Preconceito no sentido mais exato da palavra, é um conceito prévio que você está julgando sem saber exatamente o que é. Exatamente. Então, né? Eu, por exemplo, eu acho, né, e acho que até existem pessoas interessadas nisso, em melhorar a dublagem, trazer qualidade para a dublagem. Tem estúdios hoje, por exemplo, onde você consegue fazer produções que primam pela qualidade, que você fica, às vezes, separa para tentar achar uma solução melhor para aquela frase, para caber melhor no movimento labial. Então, e acho que ainda existe um pessoal que, às vezes, condena a dublagem baseado em mitos antigos. Tipo, como antigamente se dizia que o Brasil era um país de analfabetos, como o exemplo que você tinha citado, e a dublagem se prestava a servir esse povo, às vezes as pessoas vão dar entrevista e para responder se preferiam um filme dublado ou legendado, as pessoas falam, não, eu prefiro legendado porque eu sei ler. Entende? As pessoas tinham medo de ser taxadas de analfabeto e aí falava que a opção dela era legendado. E sendo que na casa dela, às vezes, ela ligava a televisão e via dublado. Né? Então, houve, quando surgiu a TV a cabo no Brasil, não sei se você se lembra disso, mas houve campanha contra a dublagem. Assim, eles mostravam uma dublagem tosca e aí mostravam o filme original. O Zé Wilker, inclusive, participou de uma campanha dessas, dando exemplo, olha, você substituiria a beleza do filme, do som original por isso aí. As pessoas até hoje, cara, recentemente ainda, eu ouvi de pessoas assim dizendo que, não, eu prefiro legendado porque eu gosto do som original. Cara, todo o som do filme é feito em laboratório. As pessoas não percebem. No Oscar, você tem, acho que uns 4 tipos diferentes de prêmios só para o som. Porque é tudo, desde o copo, desde a porta batendo, a cadeira rangendo, o vento passando lá fora, a tempestade, é tudo laboratório, tudo. Então, quando você dubla o filme, você substitui apenas a voz, todo o restante dos sons do filme, eles vão ser preservados. Então, não é mais a desculpa. Você dizer, por exemplo, as pessoas falam assim, mas quer dizer que você pega lá, o Robert De Niro vai ser dublado pelo Zé das Couves, e o Robert De Niro que ganhou o Oscar vai ser dublado por um cara que eu nem conheço. Falei, porra, mas se o Robert De Niro for bem dublado, você vai entender porque ele ganhou o Oscar. O trabalho dele vai ser mostrado, vai ser fiel, né? Eu digo que assim, a dublagem, quando está bem feita, você assiste e você, quando acaba o filme, você vai falar assim, puta, que história legal, nossa, que filme, ou, porra, que situação. Você nunca vai dizer assim, como essa dublagem é boa. Porque a dublagem, quando é boa, você nem percebe. Ela tem que ser inviável. A dublagem boa é invisível, ela é transparente. Então, né? Tipo, você tem, no filme original, você tem o olhar do espectador. O diretor do filme, ele pensa como ele quer conduzir o olhar do espectador naquele filme. Então, tipo, ele idealiza onde você vai estar olhando, para onde você vai olhar e onde vai ter a surpresa. De repente, você pega toda essa criação e mete lá 20% da tela, 30% da tela, uma mancha amarela embaixo, onde as pessoas vão estar vendo o filme apenas com visão periférica. Né? As pessoas... porque você vai ler, você vai... exatamente, né? Você perde totalmente. E às vezes, nos filmes de suspense ainda, você ainda quebra a surpresa. Porque às vezes a legenda aparece antes. Aparece antes. Então, tipo, já teve filmes que eu fiz, por exemplo, onde tinha 4 personagens falando ao mesmo tempo. A tela dividida em 4 assim. Você tem que escolher qual que você vai legendar. Entende? Porque o público não vai conseguir ler 4 ao mesmo tempo. A dublagem vai.
Então, tipo, eu vejo assim, nos países né, que a gente fala nos países do primeiro mundo, né? Você pega Itália, França, Espanha, a dublagem, ela é a primeira opção. E não é porque são analfabetos, é porque é cultural. Né? As pessoas preferem. As salas de cinema dos filmes dublados são mais cheias do que dos filmes legendados. A Itália sempre se dublou tudo, assim. Cinema, tudo era... Então é uma questão cultural, né? Que eu acho que é uma visão que a gente precisa modificar nas pessoas. E acho que a gente ainda pode trazer mais respeito para a dublagem, mesmo hoje. Porque, por exemplo, eu tenho a honra hoje de fazer a voz do Jesus no seriado The Chosen. Deixa eu te perguntar, The Chosen, né? Acho que é o grande lance que você está... Tá sendo muito agora, legal, né? Cara. Tá sendo muito legal. Eu acho que é um trabalho que... acho que esses trabalhos... Eu costumo dizer que nada vem por acaso na nossa vida, né? Então, acho que... e cada trabalho que a gente faz, a gente aprende alguma coisa também. A gente toma lições com aquilo que você está fazendo, né? Então, são lições que realmente assim, fazem sentido na minha vida, talvez no momento que eu precisasse muito ouvir e no momento que eu tenho muita dificuldade de aplicar essas lições, né? Por uma série de situações. Mas, por exemplo, tudo na vida é questão de prioridade. Então, por exemplo, tempo é prioridade. Por que eu estou falando isso? A gente foi convidado, a equipe de dublagem foi convidado para a estreia do The Chosen aqui no Brasil, e eu acho que nada mais justo, porque eu tenho convicção de que se a série não estivesse bem dublada, não ia ter o público que ela tem hoje. Então eu boto muito na conta da dublagem também o sucesso da série no Brasil, não só pelo fato da gente ser um país católico, um país predominantemente, né? Mas hoje você tem várias outras religiões em ascensão, mas a maioria cristã. Então, óbvio que essa série ela traz uma visão mais humana um pouco, né, do Cristo. Mas na estreia aqui da 4ª temporada, houve a possibilidade da gente ter o contato com esses atores, né? Então eu tive a possibilidade de fazer uma foto com o cara que eu dublo. É uma coisa rara na vida de um dublador. Isso eu não vivi ainda. É uma coisa rara. Você vê, você não viveu. A única vez que eu tirei uma foto com um personagem que eu dublei foi na Disney, que tava lá o Doug, o cachorro do Up. Ah, que da hora. Que ele tava lá tirando foto lá, eu fui lá, mostrou sua voz no Brasil e tal. Ele tava com aquela coleirinha, eu troquei e falei, meu nome é Doug. Aquela coleirinha que muda o idioma, sabe? Ah, que legal. Foi a única vez que eu tive a oportunidade de conhecer um boneco meu, vamos dizer assim. Literalmente um boneco. Exatamente. Né? Então, cara, mas se você for pensar historicamente falando, né? Teve o encontro do Jonathan Harris com o Borges de Barros. Sim, não, tem alguns. Aquele famoso do Isaac Bardavi, né? Com o Hugh Jackman. Com o Hugh Jackman. O Nelson Machado com o Kiko. O Sargento Garcia também, do Zorro. Do Zorro. Com Orlando Drummond. Também eles se conheceram. Então teve, assim, alguns... A gente tem alguns... E a gente sonha com isso, né, cara? Então eu tive esse privilégio também. O Nestor, que é esse também, que conheceu o cara que faz o Dexter, né, a série, mas ele ficou na porta do teatro esperando o cara sair para tirar uma foto, assim, mas é muito legal você poder ter essa oportunidade, né? E acho que... E aí tinha... na hora que eles foram entrevistar o pessoal da dublagem, falaram, não vai dar tempo, tira. A gente tinha uma entrevista... que ódio. No dia seguinte, a gente ia ter uma entrevista no Danilo Gentili também, e por uma questão de tempo, não, eles têm muitos outros compromissos, não vai ter espaço para o pessoal da dublagem. Então, e a gente foi tirado, assim, de cena. Então, isso dá muita raiva, mas cara. eu tive a foto, né? Mas assim, e aí eu acompanhei a entrevista do Danilo Gentili, né? Para ver se em algum momento seria citado, né, a dublagem. E foi? Foi citada a dublagem num momento do Danilo para dizer o seguinte: tomara que algumas salas de cinema tenham uma versão legendada, porque para ver aquele trabalho de sotaque que vocês fazem na versão original. Por quê? Na versão, é óbvio, né? A história de Jesus, ele... E a série é americana? A série é americana, mas o Jesus era de uma família de judeus, mas ele pregava em aramaico, porque aramaico era a língua universal. Na época, era a língua mais popular na época. Então ele fazia questão. Só que
Óbvio que aí ele e o pessoal que vinha da região dele tinha aquele sotaque proveniente da região. Uma coisa que a gente poderia fazer na dublagem, se não fosse a pressa, se não fosse o Era prazo, fazer com sotaque. Fazer com sotaque, mas assim, eu não posso fazer um sotaque no Jesus que não vai ter, que não vai ser respaldado pelas outras pessoas da mesma região, da família dele. Então, tipo, é um trabalho que deveria ter sido feito previamente. Feito um estudo, um trabalho de mesa, um trabalho exatamente. Mas isso não quer dizer que o trabalho da dublagem não esteja sendo bem feito. É lógico. É um detalhe que realmente não deu para acompanhar e para fazer ruim, mas melhor não fazer. Mas fica uma certa crítica aí no caso, ou uma crítica até construtiva, que é uma coisa que é possível. Se você pega essas pessoas, senta numa mesa, traz o texto, traz uma pessoa que vai mostrar, olha, como seria o sotaque aqui para a gente falar em português com as pessoas que falam esse idioma, né? Como que as pessoas desse idioma falariam em português. Sim. Vamos trabalhar isso aqui para todo mundo ficar homogêneo? Beleza, a gente leva isso para dublagem. Não seria tão trabalhoso. Não seria assim, tão né? trabalhoso. Uma tarde você resolve isso. Sim, entendeu? Né? Então, quer dizer, tem coisas, tem detalhes que dá para você melhorar. Ainda, né? Então, mas assim, e outra coisa é assim, a emoção das circunstâncias, das cenas. Eu acho que, cara, é pertinente, né? E acho que assim, a gente precisa lutar para dar um espaço que a dublagem merece. Porque o Brasil inteiro adotou a dublagem. Porque é muito cultural, né, cara? A gente nasceu. É uma questão estatística, cara. Por mais que as pessoas possam dizer na frente de um repórter, de uma televisão, que prefiram o legendado, você vai, estatisticamente falando, você vê que a audiência dos canais que não são dublados é menor e vai caindo, entende? Então, é uma realidade. Se você não dublar, você perde. Então, a gente, com isso, óbvio que a demanda aumentou bastante, né? Mas também o perfil da televisão mudou bastante, né? Hoje em dia, os canais de streaming tomaram conta, criaram uma demanda boa para nós, né? Porque alguns canais, como o Amazon, por exemplo, Amazon Prime, eles trabalharam, acho que uns 2 anos antes, só criando acervo, só dublando para depois estrear já com um volume grande. Então, tipo, a gente teve muito trabalho para alimentar esses canais de streaming. Só que depois que eles estrearam, alguns foram um tiro na água, porque assim, como o Netflix era o único, eles nadavam de braçada. Então todo mundo achou que, esse mercado tá bombando, vamos fazer o nosso. Hoje você tem tanto canal streaming que aconteceu um fenômeno fantástico aqui em São Paulo. O público das locadoras que ainda existem, são umas 5 ao todo aqui em São Paulo, aumentou. As pessoas estão indo na locadora, eles preferem agora ir para ver os clássicos, principalmente. Outro dia, por exemplo, eu vi o remake do Assassinato no Oriente Express, do Kenneth Branagh, só que eu queria ver aquela versão do Sean Connery. E, cara, não aparece em lugar nenhum. Então, tipo, eu recorreria a uma locadora hoje para ver essa primeira versão do Assassinato no Oriente Express. Entendeu? Então, é fantástico. Eu ia com meus filhos na locadora para pegar filme para eles. Eu tenho uma série de filmes hoje. Não, e era como tinha que ser, não tinha outro jeito, né? Não tinha outro jeito. Você tinha que ir na locadora, né? Então, acho assim, a gente ainda dá pra gente ter espaço ainda, né? Hoje, a gente tem o universo dos games, né, cara? Sim. Que é fantástico o que a gente está fazendo. Agora, game é burocrático de fazer, né? Porque você não vê, né? As pessoas, não é dublagem. Cara, e assim, a minha participação em games, ela foi crescendo aos poucos, assim, eu acho que eu fui fazendo a escola, assim, sabe quando você vem do prezinho, vai pro ginásio, vai pro... porque eu fiz uma participação, foi tão engraçado isso, cara. Eu fiz uma vez uma participação, os caras me chamaram para fazer uma participação no X-Men. Tem um cara que fez o Senhor dos Anéis, eu tinha feito o Billy Boyd do Senhor dos Anéis, que ele faz o Pippin, né, um dos hobbits. E aí me ligaram do estúdio e falaram, ele participa aqui no X-Men, tem uma participação aqui do cara que fez o Senhor dos Anéis. Eu falei, beleza, né, vou lá. Quando eu cheguei, não era o meu hobbit, era o hobbit do Marcelo Campos, era o Dominic Monaghan. Eu falei, mas o meu hobbit era outro, não era esse. Aí os caras, mas a gente tá com prazo agora, são 10 falinhas aqui, cara, ele vai morrer. São 10 falinhas aqui, é rapidinho, tal, não dá tempo da gente escalar, o Marcelo é muito ocupado.
E aí, depois eu até avisei o Marcelo, né? Aí eu falei, tudo bem, vou fazer essa participação. Aí eu fiz. Aí, porque eu fiz essa participação, quando foram fazer um game chamado Quantum Break, que tinha o Dominic Monaghan, me ligaram. Você fez aqui o X-Men, eu tô chamando você porque é o mesmo ator, o Dominic Monaghan tá nesse game. Eu falei, puta, então, cara, só que eles fizeram confusão, aí eu avisei. Eles fizeram confusão porque, na verdade, esse cara tinha sido dublado pelo Marcelo Campos e ele não é o mesmo Hobbit que eu tinha feito, né? Eu tinha feito o Billy Boyd. Aí o cara falou assim, eu sei, mas o Marcelo Campos tá fazendo o protagonista desse game. Aí eu fui lá fazer o Dominic Monaghan de novo e depois ele voltou em outro game e eu também fiz. Então, tipo, aí veio numa série e aí eu fiz uma série inteira do Dominic Monaghan. Depois eu fiz um teste para cinema com ele também, um filme com ele, e perdi para o Marcelo. Achei justo, porque eu gosto muito do Marcelo dublando o Dominic Monaghan, né, cara? Então, começou assim. E porque eu fiz esse game, eles me colocaram num outro, que era o Far Cry, que aí exigia um nível de interpretação um pouco mais desafiador ali. E porque eu fiz o Far Cry, eles me escalaram no God of War, para fazer o Baldur, o Estranho. É um cara que o pessoal adora uma frase que ele diz, que é: eu não sinto nada, sabe? Assim, quando ele encontra o Kratos, que é aquele cara enorme, né? Ele é todo franzino, mas ele dá um pau no... E o pessoal fala que é muito difícil passar, né? Então, tipo, aquilo foi um desafio muito legal para mim, assim, porque ele exige um recurso dramático grande também da gente. Teve o desafio de você não ter a imagem, de você ter que interpretar pelo áudio. Sim. Mas nesse ano, quando lançaram esse God of War com o Baldur, eu ganhei o prêmio de melhor dublagem de vilão em games naquele ano. Achei que foi... que legal. Depois eu vi o meu filho jogando, eu achei bem legal, assim. Sabe quando você vê um negócio que você fez? Eu nunca vi pronto, assim. Para você que está nos vendo aqui, o game é o seguinte: você não vê a imagem, então você ouve a frase e grava. Ouve e grava. Ouve e grava. Cara, tem vezes que é cansativo, né? Que às vezes são aqueles gritos, né? E você faz 30, né? Sim. Seguido. Tudo meio que igual, né? Por que eu não aproveito o outro? Não, mas o cara quer que você faça, que você faça. Mas eu adoro esses que tem história, sabe? O Far Cry também. Não, e a animação fica incrível, né? O nível de animação, assim... É muito legal, cara. E eu costumava assistir, às vezes, algum filme com meu filho, por exemplo, e depois de um tempo eu convidava ele pra gente ver um filme, ele fala assim: pai, por que eu vou ver um filme se eu posso participar de um? Eu posso entrar no filme, eu faço a história. Aí ele tava falando dos games, né? Primeira pessoa, que você entra no game e você participa como personagem. Você meio que escreve o roteiro junto, né? E agora, por exemplo, aí, por causa do The Walking Dead, eu também fui chamado para fazer o Death Stranding, que é o Norman Reedus, que faz junto com o Hideo Kojima. E agora vai ter a localização do Death Stranding 2. Sim. Me parece que é imenso, graças a Deus. Quanto mais melhor, né? Quanto mais fala, né? Ainda bem que não deu tempo ainda da IA pegar essa parte, né? Espero que dê tudo certo. Mas e o Walking Dead foi um trabalho bacana também que você fez, né? Que é uma série, cara, Walking Dead, acho sensacional. 11 temporadas. Cara, eu acho que eu vi 6. Eu preciso retomar, mas para retomar eu vou ter que ver pelo menos 2 de novo, anteriores, assim. Mas cara, é muito genial. É aquela coisa que eu falo, né? Não tire conclusões. Porque as pessoas, depois que o Rick sai da série, né? O pessoal desistiu. Falou assim: não, o Rick saiu da série. Não acontece. Essas séries, como a mesma coisa, o Game of Thrones, né? Que eu sempre falava assim: cara, não se apega ao seu personagem preferido porque ele vai morrer. Cara, eu fiquei muito sentido. Quando eu fiz também aqui em São Paulo o professor Will Schuster, do seriado Glee. E aí eles dublaram, né? O Glee. Eles dublaram 2 temporadas em São Paulo e o restante no Rio de Janeiro. Eles mudam assim, Mudaram. Cara. O Game of Thrones foi a mesma coisa. O Game of Thrones, Lost foi a mesma coisa. Eu fiz aqui em São Paulo um dos personagens também, quando veio o Game of Thrones. Pô, tá no finalzinho, tava pra acabar. Falei, pô, mas tá pra acabar. Pô, era questão de conversar com os caras. Por quê, cara? Não dá pra entender um negócio desse. Não dá pra entender, cara. Eu fiz uma série maravilhosa chamada Private Practice, que é um spin-off do Grey's Anatomy.
Um dos personagens lá abre uma clínica dela, então tem alguns personagens que migram e fazem uns protagonistas lá. Estava para fazer os 2 últimos capítulos da série inteira, já com a escala marcada para gravar. E liga o estúdio e fala: olha, eles cancelaram. Falei, bicho, dublava os 2 últimos, cara. O que custa? Não, porque eles tiraram do ar. Não querem mais. Ai. Cara, é uma maldade, né, cara? A gente não sabe, não cara. dá nem tempo de se despedir do personagem, né? Não dá nem tempo de... E a gente se apega, né, cara? Se apega, lógico. Você tá trabalhando no estúdio, às vezes, você tá dirigindo uma série. De repente, aquela série passa para outro diretor porque chegou uma série nova que eles deram para você. Você fala, pô, mas eu quero aquela. Falo, não, essa é mais a sua cara. Mas, cara, eu já tô... até uma questão de continuidade do trabalho, né, cara? Né? Porra... Uma coisa que eu tenho notado agora ultimamente, uma coisa que eu acho um absurdo, que é botar 4 diretores para dirigir o mesmo capítulo da série. Então. Sem você ver antes o negócio, exato, cara. O diretor tem que ver, velho. Então, mais uma questão também do prazo, né? Então, cara, essa é a situação onde eu digo que para você cumprir a qualidade do prazo, você prejudica as outras qualidades. Então, tipo, você tem hoje uma situação que você acaba... Eu acredito que o cara que encomenda a dublagem, ele não sabe que essas coisas estão acontecendo. Porque eu, por exemplo, se eu estivesse trabalhando hoje para os distribuidores que encomendam a dublagem, depois de mais de 30 anos, eu acho que assim, não estou puxando a sardinha para mim, mas eu tenho muitos colegas, não sei, você também está há mais tempo do que eu, inclusive. Por exemplo... Por que não esses profissionais não estão lá para dizer esse é o melhor estúdio, esse é o melhor diretor, esse dublador vai dar conta, esse é boneco desse cara, esse é boneco desse, sabe? Para você orientar esse distribuidor. Porque hoje você faz teste de dublagem, o cara às vezes escolhe pela beleza plástica da voz, mas aquela voz ela pode ser bonita, mas ela não é a mais indicada para aquele personagem. Para carga emocional, para característica dele, para... Né? Então tem uma coisa que o Wendel falou uma vez numa entrevista e eu acho muito pertinente. Tem muita gente hoje trabalhando nesses exibidores, nesses distribuidores que tem o poder na mão de decidir, mas não tem o conhecimento necessário. E eles acabam fazendo escolhas que depreciam a qualidade e eles nem estão sabendo. O Mário Jorge, numa época que faz muitos filmes do Ed Murphy, John Travolta, sim, no Rio ele trabalhava na Globo, onde ele fazia esse trabalho. Ele escolhia as vozes, os testes eram mandados para ele, e ele escolhia as vozes, ele dava... E aí, com o conhecimento dele, falava, não, cara, esse cara tem uma voz até que pode condizer um pouco mais. Sim. Mas esse cara aqui vai vestir muito melhor. Exato. Então, eu acho que assim, esse é um exemplo. Eu acho que assim, óbvio que em todos os lugares, sempre que você tiver alguém nessa posição, vai sofrer críticas, vai sofrer, né, ataques, inclusive dos próprios colegas que gostariam de estar no lugar dele. Né? É natural isso. Agora, eu acho que assim, a gente não deveria prescindir de ocupar esses lugares, entende? Tipo, eu acho que seria uma escolha inteligente, um estúdio lançar mão, por exemplo, de um profissional da dublagem que possa indicar para ele os melhores lugares, que possa aferir a qualidade desses filmes que estão sendo feitos, sabe? Para você ter realmente uma coisa bem feita, né? Você teve, por exemplo, várias produções que eram originárias, por exemplo, porque basicamente, historicamente, a gente sempre teve, tradicionalmente, a dublagem fincada no eixo Rio-São Paulo. Se não era em São Paulo, era no Rio. Se não era no Rio, era em São Paulo. E hoje a gente tem espalhou, né? Você tem alguns nichos de dublagem espalhados pelo Brasil inteiro. Mesmo que ainda de forma tímida, né? Tímida. Não se compara Exato. O negócio gira mesmo aqui porque no Rio. A indústria é muito forte em São Paulo e no Rio de Janeiro, e não é porque é panelinha, é porque aqui a gente forma o profissional da maneira mais adequada possível. Ele tem aqui a parte histórica, ele tem aqui os valores que fazem parte desse mercado. Aí quando você tem, por exemplo, um cara que não é do ramo, abrindo estúdio, por exemplo, em Campinas, que não tem o conhecimento necessário para fazer a direção artística dos trabalhos. E você tem Campinas, por exemplo, que eu reputo como um berço de grandes atores. Eu vim do teatro amador. Eu participei de festivais de teatro amador em São Paulo inteiro.
na época que eu fazia. Eu via a qualidade dos atores de Campinas. Temos a Unicamp, que é uma escola de formação excelente de atores, né? Conheci o campus lá uma vez. E só que você ter bons atores não significa você ter um elenco bom de dublagem. Até porque tem muitos atores que não conseguem dublar. Tem. Seja atores ótimos, sim, consagrados. Tem atores que são maravilhosos no palco, mas não conseguem desempenhar na dublagem. E vice-versa. E vice-versa. E vice-versa. Então, eu acredito que assim, você pegar um bom ator não é garantia que você vai ter um filme bem dublado. E você pegar um bom ator não significa que ele vai exercer um bom trabalho se você não tiver uma boa direção artística. E aí o que aconteceu? O público começou a reclamar da qualidade de alguns trabalhos que estavam sendo feitos nessa região de Campinas, por exemplo, e o trabalho passou a ser feito em São Paulo. Os mesmos atores que já tinham papéis fixos numa série, por exemplo, bem dirigidos aqui artisticamente por um diretor profissional aqui, tiveram outro resultado, cresceram, você entende? Sim. Então, eu acho que você precisa, e a força do público nessa história, por exemplo, né? Que fez a qualidade do trabalho melhorar por uma exigência deles. Né? Claro. Que o público está exigente. Que o próprio exibidor não enxergou. O próprio exibidor não enxergou que poderia ser melhor. Às vezes, você tem exibidores, por exemplo, que tem um QC, que a gente chama, né? Que é o setor de qualidade. Eles checam se o cara respirou junto, se o cara tossiu junto, se o cara falou junto, se tá na wave. Chega a ser chato. Chega a ser chato. Pra gente que faz, Mas a interpretação ele não sabe avaliar. Você vê assim cenas perfeitamente sincronizadas, mas assim, onde o cara deveria estar sussurrando porque ele não pode ser descoberto, falando assim em plena voz. Então, tipo, não é só esses critérios técnicos que fazem parte da dublagem. Sim, né? sim. E é uma coisa que a inteligência artificial também não vai conseguir reproduzir, cara. A criatividade. Isso é que eu acho também que é uma coisa que vai nos proteger. Agora, essa coisa do eixo Rio-São Paulo, eu acho que ficou muito assim enraizado por causa das novelas. As novelas ditaram uma forma de falar, porque as novelas são feitas no Rio e São Paulo, e ditaram uma forma meio que universal, nacional, vamos dizer assim, de se falar. Meu pai dizia que o Brasil ele é tão diverso que tinha que ter uma dublagem para cada estado. Né? Concordo. Imagina só o Titanic, eu sou o rei do mundo. Né? Cara, mas ficou esse padrão que é o padrão Globo Sim, é porque né? Ficou padrão Globo porque a Globo fazia um trabalho de excelência, né? Nas coisas que exibiam lá, né? Não, e a Globo era o canal que 90% via, que eu acho assim, tudo era centrado ali. Agora com o streaming a coisa... E a gente precisa ter o nome do estúdio na abertura do filme. Precisa, não estão colocando mais. Não, a versão brasileira não existe mais. Por quê? Por que eles não estão colocando? Para esconder o fundo de quintal onde eles fazem algumas produções, sabe? Para esconder aquele estúdio de má qualidade, porque aí quando o cara só vai perceber que o filme não tem uma qualidade adequada depois que ele já viu alguns minutos. Sim. Entende? Então eu acho assim, o filme, quando antigamente você ligava a Globo e aparecia lá, versão brasileira, Herbert Richards, você tinha certeza que você vai ver um trabalho bom. Versão brasileira, Alamo, você tinha certeza que vai ter um trabalho bom. Entende? Então, o público tem o direito de saber onde foi feita essa dublagem. Aparece lá no final, mas quem é que vê crédito no final, cara? Também. E normalmente do Brasil é lá no final, né? Não, você já reparou como sempre o crédito brasileiro vem depois, aí vem em polonês, em italiano, em japonês, não sei o quê, e vem no Brasil lá no finalzinho. E é a maneira que a gente sabe, a maneira que a gente conhece. Por exemplo, as placas sempre foi falada. A placa, você aparece lá, o cara que tá ligando, você fala o nome do cara. Sim. Aparece a pessoa que escreveu, você lê. Sabe, você põe a voz na placa. Tradicionalmente é o nosso alta modelo. voltagem, né? Isso, entendeu? Então, cara, é tradicional isso, é a nossa cara. É cultural, Pois é, e aí os caras hoje estão fazendo legenda de placa. Puta merda, cara. São critérios, cara, que... Então, mas poxa, entendeu? Né? Cadê o respeito com o público? É isso que eu falo, sabe? Porra, Silvio, está sensacional esse papo aqui, mas você tá com hora, infelizmente a gente tem que terminar, cara. A gente podia ficar falando aqui mais 2 horas. Não, mas não seja por isso. A gente pode voltar quando você quiser. Não vai faltar oportunidade, com certeza. Muito legal. Silvio, no zoológico aqui, você sabe, eu sei que você já viu aqui, a gente sempre pergunta ao nosso zoológico humano que bicho que você
se identifica. Se você fosse um animal, que bicho você seria? Cara, eu me identifico... Eu acho que pode ser um cavalo. Eu sou um cavalo também. Porque eu acho que tem o cavalo no sentido do trabalho, né? Acho que é o animal mais trabalhador de o cavalo todos, foi né, muito cara? importante nas guerras, né? No transporte. Poderia citar cachorro, né? Que é bem comum também, e tem a questão da lealdade também, mas o cavalo também tem esse elemento da lealdade, também tem essa questão do trabalho. É um bicho muito querido, muito dócil. E os animais, de uma forma geral, são muito gratos, né? Que eu acho que isso é uma qualidade fundamental. E nós a eles, né, também, né? Nós a eles, com certeza. Fora os que a gente come, né? Que a gente, né? Com certeza. Imita um cavalo, então, pra eu ver. Faltou o ar. Tá bom esse cavalo aí, pô. Velho, muito obrigado. Dá aí suas redes. Onde é que o pessoal te encontra? Cara, basicamente, Silvio Giraldi, eu tenho um homônimo que ele é corretor de imóveis em algum lugar, que tem algumas redes sociais. Então você botou Silvio Giraldi Dublagem? Coloquei Silvio Giraldi _oficial no Instagram, mas vocês me acham como Silvio Giraldi também no Twitter, no Face e no YouTube também. Então, obrigado demais, velho, pelo seu tempo aqui. É isso aí, eu que agradeço. Foi um prazer enorme e espero que venham outros aí. Com certeza. Valeu. Obrigado. Um abraço. Valeu, gente. Até mais. Obrigado você por ter nos assistido aqui. Fica sempre de olho, porque aqui nós temos sempre grandes atrações para você. E você sabe, né, que aqui no Nisológico a gente cria o bicho solto. Valeu!